O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de começar a homilia, eu só queria fazer um comentário com vocês, agradecendo a presença de vocês nesta Santa Missa, né? Eu já estou celebrando essa missa do meio-dia há um bom tempo, estou aqui na Catedral desde fevereiro, e é uma alegria muito grande celebrar a missa, e eu estava rezando ali no comecinho da missa, e vendo vocês. É interessante quando nós vamos já reconhecendo as pessoas que costumam vir todos os dias à Santa Missa. Para nós, para mim, padre, é um grande incentivo ao meu ministério perceber o amor que vocês têm pela Eucaristia, o esforço que vocês fazem para vir todos os dias à Santa Missa. Ninguém vem à igreja porque não tem outra coisa para fazer. Nós viemos à igreja porque é um valor para nós, e vocês aqui estão. Então, muito obrigado a cada um de vocês que vem à missa, que rezam, porque o nosso ministério sacerdotal está a serviço da fé de vocês. É um grande incentivo perceber esse amor, esse zelo que vocês têm pela Eucaristia. Que Deus os conserve sempre assim, com esse zelo, com esse amor pelas coisas de Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós ouvimos hoje o Evangelho onde Jesus coloca 2 situações do Antigo Testamento para tentar ilustrar e trazer presente o que vai acontecer no fim dos tempos. Nós estamos já encerrando o ano litúrgico, quando na outra semana nós celebrarmos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós encerramos o ano litúrgico. Então nessas últimas semanas, nesses tempos agora, nós vamos ouvindo os evangelhos que vão falando um pouco mais dessas realidades do fim dos tempos, do que vai acontecer, né, quando o Filho do Homem for revelado, quando for manifestado. E hoje então Jesus faz essas 2 comparações. Ele compara com o tempo lá de Noé, quando todos comiam, bebiam, davam-se em casamento, vivia a vida normal, até que Noé entrou na arca e aí veio o dilúvio. E depois ele faz a comparação também com Sodoma e Gomorra no tempo de Ló, quando todos também viviam normalmente, vendiam, compravam, plantavam, e até que Ló deixou a cidade, e esse foi o sinal para que Deus mandasse o fogo e destruísse aquelas cidades. Pois bem, Jesus coloca 2 sinais, Noé e Ló, como sinais. Quando Noé entrou na arca e quando Ló saiu da cidade. E ele diz, quando o Filho do Homem for revelado, ou seja,
Aqui ele está falando da segunda vinda gloriosa, claro. Quando o Filho do Homem for revelado, então todas essas coisas acontecerão. E qual é a nossa atitude diante de uma fala dessas de Jesus? Tem pessoas que ficam apavorados, morrem de medo. Não é a atitude correta. O certo é tudo aquilo que Jesus sempre disse em todo o seu evangelho. Estai preparados. Estai preparados. Qual é o grande problema daqueles homens e daquelas mulheres do tempo de Noé e do tempo de Ló? Não estavam preparados. Não pensavam em Deus. O problema não é que eles casavam ou se davam em casamento. O casamento não tem problema nenhum. O problema não é que eles plantavam ou colhiam ou vendiam. Plantar, colher e vender não tem problema nenhum. O problema é quando nós estamos tão envolvidos nessas coisas deste mundo que nós nos esquecemos da eternidade. Esse é o grande problema, quando nós nos envolvemos de tal modo com as coisas deste mundo, que são necessárias, mas que nós nos esquecemos da eternidade. E aqui eu volto ao que eu estava falando logo no começo. Provavelmente muitos de vocês estão trabalhando nesse momento, mas vocês estão no seu horário de almoço e decidiram vir à igreja. Esse é o sinal de que vocês não se esquecem da eternidade. Esse é o ponto, né? O mundo hoje vive de um jeito em que Deus é um detalhe, em que Deus é um acidente de percurso. É interessante se nós perguntarmos para as pessoas hoje, a grande maioria acredita em algum tipo de divindade. Acredita em Deus? Acredito. Mas esse Deus não diz nada na minha vida, não interfere em nada na minha vida, ele fica cuidando das coisas dele e eu cuido das minhas. Esse é o problema daqueles homens no tempo de Ló, no tempo de Jó, de Noé e também nos nossos tempos. Então, depois Jesus ainda diz aqui, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Estava saindo, olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ou seja, quando nós estivermos no caminho das coisas de Deus, não perder tempo olhando para trás. São Paulo nos diz, deixando o que ficou para trás, eu me lanço para a frente para alcançar Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa atitude. A atitude de cristão, em primeiro lugar, é uma atitude otimista, não pessimista. É claro que nós sabemos que os tempos que nós estamos vivendo não são os melhores. É claro que nós não somos alienados e percebemos que as coisas não estão fáceis. Mas nós cristãos, em primeiro lugar, somos otimistas. Nós olhamos para cima, olhamos para o céu, olhamos para frente e percebemos todas as possibilidades que diante de Deus nós temos na nossa vida. E percebemos que com Deus nós podemos avançar, progredir e, acima de tudo, chegarmos na eternidade, que é o fim último de nossas vidas. Que nós então, meus queridos irmãos e irmãs, nós possamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor, que nós não sabemos se será a segunda vinda gloriosa de Jesus, ou se será o nosso encontro pessoal com Ele, porque quando nós partirmos dessa vida, também será um encontro com o Senhor. Pois bem, estejamos preparados, estejamos atentos. Eu não lembro se foi algum santo que disse, mas eu lembro que o Padre Léo comentava. Ele dizia assim, né? Viva todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. E um dia você vai acertar. Um dia vai ser de fato o último dia. Mas muitos santos, a espiritualidade de muitos santos era essa, né? Acordava pela manhã e dizia, hoje pode ser o meu último dia. E como eu quero viver esse meu último dia? E aí sim, viver como se fosse o último dia, é valorizar as coisas que realmente importam, é não perder tempo com as coisas que não têm valor, procurar Deus, se manifestar na presença de Deus. Tem um santo, e eu já encerro essa reflexão, tem um santo que ele era jovenzinho, me fugiu o nome dele agora. Ele era jovenzinho e estava jogando bola, brincando com os amiguinhos, e aí alguém perguntou para ele assim, escuta, São Domingos, escuta, se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a pouco, o que você faria? Aí os amiguinhos ali brincando, jogando bola, um disse assim, eu iria correndo para a capela. O outro disse, eu ia me confessar. Aí o outro disse, eu ia rezar o terço. Aí cada um falando uma coisa, né? E perguntaram para ele, e você? O que você faria? Ele disse, eu continuaria jogando bola. Porque se eu achasse que eu deveria me confessar porque Jesus está voltando, então eu iria agora me confessar. Se eu achasse que eu deveria rezar o terço, então eu iria rezar o terço. Mas como eu sei que é o que eu devo estar fazendo é isso, então eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, porque a minha consciência está tranquila.
E nós? Se nós soubéssemos que Jesus vai voltar no final do dia, hoje, no final do dia, o que nós faríamos? O que nós faríamos? Tudo isso que você pensou, faça, porque pode ser o último dia da nossa vida. Estejamos preparados, estejamos atentos, porque o Senhor virá quando menos esperarmos e nós estaremos preparados para recebê-lo e Ele nos receber na glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.